Está escrito em 2 Pedro, capítulo 3, versículos de 1 a 10, o seguinte: Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado com água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados. Também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e amor, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Meu irmão, minha irmã, e ele ainda conclui dizendo: nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. As últimas palavras de um homem prestes a selar o seu testemunho com o próprio sangue, carregam um peso de sobriedade e urgência que nenhuma distração terrena pode apagar. Quando o apóstolo Pedro escreve este capítulo final de sua segunda carta, ele não está preocupado em construir uma filosofia abstrata ou em oferecer um manual de autoajuda e prosperidade imediata. Ele está mesmo empenhado em despertar o ânimo sincero de uma igreja que começava a fraquejar diante do cansaço, do tempo e das pressões de uma cultura zombeteira. O cenário descrito por Pedro é de uma atualidade assustadora. Ele aponta para o surgimento de escarnecedores, ou seja, indivíduos que, movidos por seus próprios desejos egoístas e pela busca insaciável do prazer material, olhavam para o céu e perguntavam com ironia: onde estaria a promessa da vinda de Cristo? Para esses homens, a aparente estabilidade do mundo físico, a rotina inalterada dos dias e a falsa sensação de que tudo continua exatamente igual desde o princípio da criação serviam de desculpa para viverem de forma anestesiada, focados única e exclusivamente naquilo que podiam tocar, acumular e desfrutar no presente. Essa postura de deboche e apatia espiritual descrita pelo apóstolo Pedro é o retrato falado da sociedade contemporânea em que nós respiramos. Vivemos uma geração marcada pela velocidade instantânea, pelo imediatismo tecnológico e por uma agitação crônica que fragmentou a nossa capacidade de contemplar o eterno. Nós nos tornamos escravos do relógio de pulso e das notificações de nossas telas, correndo desesperadamente para produzir mais, consumir mais e ostentar mais também. O estender mais. O homem moderno foi tragado por uma engrenagem perversa, onde o ter dita o valor do ser. Nós somos medidos
pelo tamanho do nosso patrimônio, pelo alcance dos nossos cargos, pelo padrão das nossas casas e pela quantidade de experiências luxuosas que conseguimos registrar e exibir. E nessa esteira rolante de ambições materiais, o silêncio de Deus é interpretado por muitos como ausência ou irrelevância. Como o julgamento divino não cai sobre a terra de forma instantânea e visível, a sociedade se sente livre para declarar que a vida se resume a este plano terreno, empurrando a busca pela santidade e pelo conhecimento de Deus para a prateleira das superstições descartáveis. O resultado disso é uma humanidade rica em bens, porém miserável em significado e propósito. Uma geração que sabe o preço de tudo, mas se esqueceu do valor de sua própria alma. E Pedro chega e desmascara essa miopia espiritual ao nos lembrar de uma verdade teológica muito profunda. Ou seja, aqueles que vivem apenas para o presente ignoram voluntariamente a história e a soberania da palavra de Deus. O apóstolo nos faz olhar para trás, para o retrovisor, o relato do dilúvio, para nos mostrar que o mundo físico não é uma engrenagem autônoma que funciona sem prestar contas a ninguém. O mesmo Deus que, pelo poder de sua palavra, trouxe os céus e a terra à existência a partir da água, foi o Deus que, em um momento específico da história, usou a própria água para julgar a humanidade corrompida pelo egoísmo. Pedro está nos ensinando que a paciência de Deus não deve ser confundida com cumplicidade ou fraqueza. Os céus e a terra que hoje nós contemplamos estão guardados, reservados pelo mesmo decreto divino para um dia de acerto de contas. Esta verdade quebra a nossa falsa sensação de segurança baseada no materialismo. Ou seja, tudo o que acumulamos, as estruturas de concreto que construímos, as riquezas que guardamos e os impérios financeiros que o mundo adota e adora também, estão, na verdade, caminhando para uma dissolução inevitável. Quando nós baseamos a nossa identidade no ter, estamos construindo a nossa vida sobre algo que Pedro afirma categoricamente, que vai queimar e se desfazer. E é exatamente no meio desse contraste entre a nossa pressa ansiosa e o plano soberano de Deus que o apóstolo introduz uma das mais belas e profundas lições teológicas sobre o tempo divino, para que para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Esta matemática celestial despedaça o nosso imediatismo humano. Nós nos desesperamos porque a nossa vida é um sopro, uma fração de segundos no relógio da eternidade. E por isso nós queremos resolver tudo agora, acumular tudo agora e cobrar as promessas de Deus de acordo com o nosso calendário de urgências. Mas Deus não habita no tempo, Ele habita na eternidade. Ele não está atrasado, Ele não está esquecido e Ele não opera segundo a lógica do mercado ou da produtividade humana. Não. A aparente demora de Deus, que os escarnecedores chamam de falha, Pedro chama pelo seu verdadeiro nome teológico. Ele chama de longanimidade, que nada mais é do que uma paciência estendida. Um amor que aguarda com os braços abertos. Se o Senhor ainda não rasgou os céus e colocou um ponto final na história humana, não é porque Ele falhou em sua promessa, mas porque Ele é paciente, longânimo, não querendo que ninguém se perca, mas que todos tenham a oportunidade de se arrepender e encontrar o caminho de volta para casa. Essa longanimidade divina, no entanto, não é um convite à preguiça espiritual ou à acomodação moral. Pedro nos adverte de forma solene que o dia do Senhor virá, e virá como um ladrão de noite, ou seja, de surpresa, sem aviso prévio, na agenda de nossos telefones, sem dar tempo para preparações de última hora. Naquele dia, os elementos ardendo se desfarão e a terra e as obras que nela existem serão expostas ao fogo purificador do Criador. Imagine só a cena teológica retratada aqui. Tudo que a humanidade gastou séculos tentando acumular, toda a soberba da vida, a vaidade das marcas, o orgulho das conquistas materiais, tudo isso será reduzido a cinzas em um único instante de julgamento.
O que restará quando tudo que nós temos desaparecer? Restará apenas o que nós somos. Restará o caráter que cultivamos no secreto, a fé que nutrimos na quietude, o relacionamento que desenvolvemos com o Pai e a nossa comunhão com o Espírito Santo. O dia do Senhor é o grande equalizador da história. É o momento em que a ilusão do ter será completamente desfeita para que a realidade eterna do ser seja manifestada. E diante dessa perspectiva apocalíptica e profundamente realista, a mensagem de Pedro se torna um farol para a nossa rotina agitada. Se tudo ao nosso redor vai passar, quão vital e desesperadora é a necessidade de buscarmos a Deus hoje, no tempo presente. Buscar a Deus nessa geração de ruídos e aparências não é um passatempo de domingo ou uma obrigação religiosa secundária. É uma questão de sobrevivência para a nossa alma. Significa aprender a desacelerar o coração e a retirar-se para o secreto, criando espaços de silêncio onde a voz do Espírito possa ser ouvida acima do clamor do consumo e do sucesso terreno. Quando nós gastamos tempo de joelhos mergulhados na palavra e em oração, nós estamos investindo na única moeda que não sofrerá inflação e que o fogo do dia do Senhor não poderá queimar. Estamos alinhando o nosso relógio biológico com o relógio da eternidade, aprendendo a olhar para as crises, para as perdas e para as ansiedades deste mundo sob a ótica daquele que vê 1000 anos como o dia de ontem. A busca intencional por Deus nos cura da neurose do acúmulo. Quando nós descobrimos a riqueza insondável de sermos conhecidos e amados pelo Senhor, o nosso coração é liberto da necessidade de provar o nosso valor através das coisas que possuímos ou conquistamos. Nós deixamos de viver para a vitrine das aprovações humanas e passamos a viver para os olhos daquele que sonda as intenções mais profundas do nosso coração. O ser é restaurado na presença do Pai. Descobrimos que somos filhos, que fomos resgatados não por ouro ou prata, mas pelo sangue precioso de Cristo e que a nossa herança não está guardada em contas bancárias terrenas, mas reservada nos céus de forma incorruptível. Essa certeza teológica nos dá a estabilidade necessária para não sermos arrastados pelas ondas de ansiedade e depressão que assolam uma sociedade que tenta se autoalimentar de vento e vaidade. O meu desejo é que este devocional funcione como um despertamento santo para cada um de nós. Não permitamos que a rotina mecânica deste século nos segue para a realidade do julgamento e da graça que se aproxima. Tenhamos a coragem de romper com o ativismo estéril que nos afasta do convívio com o Senhor. Que quando o mundo nos perguntar através de suas cobranças diárias, pelo nosso patrimônio e pelas nossas conquistas exteriores, possamos responder com a solidez de quem tem a vida escondida em Deus. Que possamos aproveitar o dia de hoje, esse tempo chamado paciência de Deus, longanimidade de Deus, para nos arrependermos de nossa autossuficiência e confessarmos o nosso apego idolátrico aos bens materiais e voltarmos ao primeiro amor. Que a nossa maior ambição não seja acumular tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem e onde o fogo final tudo dissolverá, mas sim crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Permaneçamos firmes, vigilantes e profundamente ancorados na eternidade, guardando o coração na quietude da presença de Deus, hoje, amanhã e até que Ele venha como o sol da justiça. Pensemos nisso, no amor de Cristo. Amém.